pessoal, esse é o canal Folha Beta, um canal de bioquímica, e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bastante interessante, também muito fácil, relacionado a lipídios, são os ácidos graxos, tá? A gente vai ver aqui a estrutura, a função de vários ácidos graxos de importância biológica, tá? Então, se você gosta desse assunto aí, bioquímica, né? Você considere, por favor, se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo aqui você gostar, também dê um like aqui pra gente, tá bom? Então vamos entender aqui como alguns ácidos graxos têm suas funções, como é que eles são, a estrutura, etc. Certo? Vamos lá. Bom, olha que interessante, ó, que tipo de gordura você deve comer, né? A gente deve fazer uma escolha mais orientada para os ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados e assim por diante, tá? A gente deve evitar aquelas gorduras ali super processadas, como aquele lanche ali, tá? Um fast food, por exemplo, né? As gorduras saturadas, elas tendem a ser sólidas à temperatura ambiente, enquanto que as gorduras insaturadas, elas tendem a ser líquidas à temperatura ambiente, tá? A gente pode classificar os lipídios de muitas maneiras, né? Aqui a gente tem uma classificação bastante ampla. Olha lá, olha lá. Lipídios simples. Existem os cerídeos, os glicerídeos, e dentro dos glicerídeos você tem os triacilgliceróis, monoacilgliceróis, diacilgliceróis, tá? Temos também fosfolipídios, como as cefalinas, esfingomielinas, glicolipídios, como cerebrosídeos, gangliosídeos, sulfolipídios, que têm enxofre na sua composição, né? E olha ali, a gente vai estudar hoje só aquele pedacinho ali, ó, ácidos graxos, né? Derivados de lipídios, ácidos graxos, saturados e insaturados. Mas ainda tem todos esses aqui para a gente abordar, tá? Não dá tempo para fazer tudo isso agora, então a gente vai separar aqui e abordar os ácidos graxos, certo? Bom, quais são as funções dos lipídios, né? Os lipídios têm várias funções, ó. Primeiro, eles dão forma ao corpo feminino, né? Eles protegem contra choques mecânicos. Você vai ver que todos os órgãos são revestidos, né, por lipídios, né? Por exemplo, gordura perirenal, gordura epididimária, são revestidos por lipídios para justamente protegê-los contra choques mecânicos, tá? Bom, os lipídios são precursores de hormônios esteroides, tá? Os hormônios esteroides, você sabe, estrogênio, progestogênio, testosterona, aldosterona, cortisol e DHEA, né? São os hormônios ovarianos, testiculares e adrenocorticais. Os lipídios ainda são importantíssimos como reserva de energia, tá? Compõem as membranas biológicas, os fosfolipídios fazem parte das membranas biológicas e eles são precursores de mediadores químicos como tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas, né? Citocinas e assim por diante, tá? Tem várias funções e aqui a gente citou algumas. Essas são as principais classes de lipídios. Olha aí, lipídios simples é o nosso assunto de hoje, né? São os ácidos graxos. Colesterol. Colesterol, a gente tem que abrir aqui um parênteses. Colesterol não é quimicamente um lipídio. Colesterol é um álcool, tá? Você vê ali, ó, no carbono 3 do anel A, a hidroxila alcoólica do colesterol. Colesterol é um álcool, termina com ol. Etanol, metanol, xilol, colesterol. Contudo, o colesterol no organismo humano, normalmente, frequentemente e muito presentemente, o colesterol está esterificado por um ácido graxo no carbono 3 do anel A, formando um éster de colesterol. Então, na imensa maioria das vezes, o colesterol está esterificado por um ácido graxo. Por isso, em bioquímica, a gente trata o colesterol como lipídio, mas quimicamente e estruturalmente, o colesterol é uma molécula de ciclopentanoperidrofenantreno e é classificado como um álcool, tá? E aí a gente tem aqui, ó, glicerol fosfolipídios, né? Tem aqui um exemplo do fosfatidil-inositol, que é um importantíssimo lipídio de membrana. Ele atua como segundo mensageiro, ele é precursor da formação de inositol trifosfato, tá? O inositol trifosfato é um mensageiro, um segundo mensageiro na cascata de sinalização interna das células, tá? E aí o fosfatidil-inositol é o que gera o IP3, tá? Os glicerídeos, a gente tem os triacilgliceróis, né? Os triglicerídeos ou triacilgliceróis, tanto faz, né? E as ceras, tá? Bom, então, como eu já disse, nosso assunto ali são os ácidos graxos, tá? A gente vai estudar os ácidos graxos agora.
Tá aí, olha aí, ó, ácidos graxos. Então a gente pode classificar os ácidos graxos de muitas maneiras e aqui tem uma. Ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia média e longa. Cadeia curta, 5 ou menos carbonos, tá? É o caso do acetato, propionato, butirato, né? Ácido graxo de cadeia média, tá? Ácido até 12 carbonos, né? Ácido graxo de cadeia longa, 21 carbonos, como é o caso do ácido araquidônico. Esses ácidos são bastante compridos, tem uma cadeia de hidrocarbonetos longa. Bom, aí, ó, vamos classificando os ácidos graxos. Ácido graxo saturado tem maior ponto de fusão, são sólidos a temperatura ambiente, são os principais componentes dos triacilgliceróis nos animais, tá bom? Insaturados, né? Um exemplo de ácido graxo saturado aqui, né, é o ácido palmítico, tá? Ácido graxo insaturado, menor ponto de fusão em relação a outros ácidos graxos com o mesmo tamanho de cadeia, né? Estão presentes nos óleos vegetais, tá? E são líquidos a temperatura ambiente. Legal, né? Fácil também. E o que é um ácido graxo saturado? É aquele ali. Mas aquele ali como? Olha, você pode ver que um ácido graxo, ele tem um ácido carboxílico aqui em vermelhinho e uma longa cadeia de hidrocarbonetos, tá bom? Essa cadeia carbônica aqui está saturada por hidrogênios. Todos os carbonos estão preenchidos por hidrogênios, tá? Então é um ácido graxo saturado, saturado de hidrogênios. Todos os carbonos estão preenchidos. E o que é um monoinsaturado? É quando você tem uma dupla ligação. Então tá ali, ó, uma dupla ligação ali, que pode ser cis ou trans. Cis é quando você tem hidrogênios orientados para o mesmo lado aqui, olha ali, né? Cis e trans, tá? Então você tem essas duas configurações aí de ácidos graxos monoinsaturados. Mas perceba o seguinte, monoinsaturado é quando você tem uma só dupla ligação. A partir de duas, você fala poliinsaturado. Duas duplas, poliinsaturado. Três duplas, poliinsaturado. Uma dupla, monoinsaturado. Lembrando que os monoinsaturados, eles podem ter essas ligações duplas, né? Na forma cis ou trans, tá? Fácil, né? Veja que quando a ligação é do tipo cis, a cadeia carbônica sofre uma angulação. Veja que tem uma dobra ali, né? Nós vamos ver o valor dessa angulação em breve, tá bom? Bom, e como é que a gente numera um ácido graxo? De duas formas. A gente tem essa numeração delta aqui, ó, que começa no terminal carboxila. Então, o carbono da carboxila é o carbono 1. E aí a gente vai contando, 1, 2, 3, 4, até o final, até o grupo metil ali, né? Mas temos também a numeração ômega, que é inversa à numeração delta. A numeração ômega considera que o último carbono, que é o ômega, né? Por quê? Porque o ômega é a última letra do alfabeto grego, tá? E a primeira é alfa, né? Bom, a numeração ômega começa com o último carbono sendo o número 1 e vai na forma inversa da numeração delta. Em bioquímica, a gente usa muito mais a numeração ômega do que a numeração delta, tá? Por uma questão de convenção. Isso já está sacramentado dentro da bioquímica, tá? Mas aqui tem as duas para você saber que existe, tá? Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Olha aí, numeração ômega. A numeração ômega é assim, o carbono 1 é o carbono da carboxila, o carbono alfa é o segundo carbono, né? O carbono beta é o terceiro, os outros não têm nome e o último é o ômega. Feito? É importante saber isso? É importante, porque quando a gente for tratar, por exemplo, de uma via metabólica chamada beta-oxidação, você vai ver que esses ácidos graxos eles serão oxidados a partir do carbono beta-oxidação. Feito? Olha aí, ó. Aqui você tem um ácido graxo saturado, né? E já falei para vocês que saturado é saturado de hidrogênios, tá lotado de hidrogênios ali, de modo que as ligações são sempre simples entre os carbonos. Quando você insere uma dupla ligação, né, você tem que rearranjar as ligações entre os carbonos. Bom, então ali, ó, você vai ter uma angulação de 30 graus. Quando você insere uma dupla e essa dupla ligação for do tipo cis, você vai ter uma angulação de 30 graus na cadeia carbônica, tá?
Se tivesse outra dupla ali, teria outra angulação de 30 graus. E você vai ver que o ácido araquidônico ele parece uma ferradura. Tem várias duplas ligações, de modo que ele vai virando e parecendo uma ferradura, uma letra U. Tá? A gente vai ver mais para diante isso daí. É muito legal, muito interessante. Os ácidos graxos monoinsaturados ou poliinsaturados, eles são importantes na membrana plasmática, porque eles aumentam a fluidez da membrana plasmática. Então, se você só tem fosfolipídios de membrana, onde esses fosfolipídios são constituídos somente de ácidos graxos saturados, a fluidez da membrana plasmática diminui, ela tende a ficar mais rígida. E se você coloca mais ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, a fluidez da membrana aumenta. Isso para a membrana plasmática, o aumento da fluidez é muito mais vantajoso do ponto de vista biológico e bioquímico. Feito? Então vamos seguir. Bom, a nomenclatura dos ácidos graxos, né? Vamos voltar aqui um pouco para a nomenclatura. O nome sistemático, né? Existe um nome sistemático para os ácidos graxos. O início do nome sistemático será um prefixo referente ao número de carbonos, né? Da maior cadeia hidrocarbonada que contém a carboxila. E o sufixo sempre será oico, tá? A IUPAC é que normatiza isso, tá? Então, para a IUPAC, o ácido láurico é o ácido dodecanoico. O ácido mirístico é o tetradecanoico, né? E assim por diante. A IUPAC coloca nomes, né, dentro de determinadas regras, né, para que haja uma organização nessa nomenclatura e você saiba do que você está falando. Por exemplo, ó, ácido palmítico, hexadecaenoico. Tá? Aqui 20 carbono, vamos pegar o ácido araquidônico aqui, ó, icosa tetraenoico, certo? Só que o que acontece? A bioquímica é um pouco rebelde. Ela não usa essa nomenclatura da IUPAC, ela usa a nomenclatura que já foi consagrada ao longo do tempo. Vamos ver? Olha aí, ó. Então aqui a gente vai ter o nome do ácido graxo que a gente usa em bioquímica, o nome que é usado em bioquímica, o número de carbonos ali, o número de duplas ligações e as posições da dupla. Então vamos ver tanto o nome quanto a forma de representação. Olha aqui, ó. O ácido fórmico, número de carbonos 1, número de duplas nenhuma, né? Posição da dupla não tem nenhuma porque não tem nenhuma dupla. E fórmico vem de formica. Mas a gente vai ver isso aqui mais para adiante. Olha lá, ácido acético, propiônico, butírico. Você está vendo que a gente não usa os nomes que a IUPAC indica? Porque esses nomes foram consagrados ao longo do tempo e os livros de bioquímica só trazem esses nomes. Ácido valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico. Aqui você tem uma estrelinha no ácido linoleico e o ácido linolênico. São ácidos graxos essenciais. Esses você tem que obter da dieta, tá? E existem alguns outros ácidos graxos aqui que se tornam essenciais em algumas condições. Mas os ácidos graxos essenciais de verdade são os ácidos linoleico e linolênico. Então, olha aqui o linoleico, que é 18, 2, 9, 12, tá? Então, é um ácido graxo. Olha quantas... Ele tem duas duplas, né? E o linolênico, ele tem 3 duplas ligações. Esses ácidos graxos são essenciais porque a maquinaria bioquímica humana é incapaz de insaturar nessas posições. Então, a gente tem que obter esses ácidos graxos da dieta, certo? Os nomes em bioquímica, eles são consolidados para os ácidos graxos ao longo do tempo. Então, a gente não usa a nomenclatura que a IUPAC orienta a usar, né? Por exemplo, fórmico deriva de formica, é o ácido presente na picada da formiga vermelha, né? O ácido acético, acetum vem do latim, que quer dizer vinagre. Ácido propiônico vem do grego, protos quer dizer primeiro, né? E pion ou pion, gordura, referente ao primeiro ácido graxo a exibir propriedades típicas de gorduras isoladas de produtos lácteos. Então esses nomes foram ficando. Valérico é muito forte, cáprico, capróilico, caprílico, são ácidos graxos derivados de gordura de cabra, tá? Inclusive, se você comer bastante esses ácidos graxos, você fica com cheiro de cabra. É isso aí. Láurico vem de lauros, né?
de loureiro, mirístico de mirística do gênero da noz moscada, e tem vários outros. Olha aqui, para cada um você pode consultar depois essa tabela aqui, tá? Palmítico vem da palma, né? Oleico do oleum significa azeite, tá? E assim por diante. Você vai vendo aqui que esses nomes, né, eles foram como sagrados ao longo do tempo, e a gente usa esses nomes, tá bom? A gente sempre vai falar assim. Muito bem. E a estrutura dos ácidos graxos saturados é essa aqui, ó. Você pode representar desse jeito. Em vez de você fazer os carbonos e ficar colocando hidrogênio, você pode fazer só esses rabinhos aí, ó, tá? Essas letras W, uma grudada na outra aí. Bom, aí a gente tem ácidos graxos, alguns ácidos graxos saturados importantes: láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, berrênico e lignocérico. Então você está vendo, ó, 12, 0, 14, 0, 16, 0. É o número de carbonos e o número da dupla. Como não tem nenhuma dupla, então a gente põe 0. Fácil, né? Bom, essa é a estrutura de alguns ácidos graxos insaturados. Então vamos ver, olha aqui, ó, o ácido palmitoleico é o ômega 7, o ácido oleico é o ômega 9, o ácido linoleico é o ômega 6, o linolênico é o ômega 3, o araquidônico é o ômega 6 também, pertence aos ômega 6, e o ácido nervônico é o ômega 9. Mas por que está ali 16,19, 18,19? Pelo seguinte, ó, aqui, o que é que está considerando? Tem 16 carbonos, né? Vamos pegar o ácido palmitoleico aqui como exemplo. Tem 16 carbonos, tem uma dupla, está na posição 9 a partir da carboxila. Então, olha ali, se você contar a partir da carboxila, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem a dupla. Essa nomenclatura, essa forma de contar é a delta que a gente viu. Mas aqui está ômega 7, então vamos contar a partir do carbono ômega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ômega 7, porque a dupla está na posição 7. Vamos ver de novo aqui, ó, o oleico é 18, tem 18 carbonos na cadeia. Se você contar, vai ter 18 carbonos na cadeia. 18, 2 pontos, 1, tem uma dupla. Onde ela fica? Ela fica na posição 9 a partir da carboxila. Contagem delta, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ali está escrito ômega 9. Sim, como ele tem 18, então a metade, 9 para cá e 9 para lá. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu na posição 9, ômega 9. Mas agora vamos pegar esse aqui, deixa eu ver. O ácido araquidônico. Ele tem 20 carbonos e tem 4 duplas. Que posições? Na posição 5, na posição 8, na posição 11, na posição 14. Esse aqui é sofisticado, né? Aqui ele está de forma retinha. Mas como eu falei para vocês, cada dupla impõe uma angulação de 22 graus na cadeia. Então ele fica igual uma ferradura, igual uma letra U. Olha ali, ó, a primeira é na posição 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Está ali uma dupla. Depois na posição 8. 6, 7, 8. Outra dupla. Depois na posição 11. 9, 10, 11, outra dupla. Depois a posição 14, né? 12, 13, 14. Legal, né? Mas ele é ômega 6, porque a primeira dupla, contando a partir do carbono ômega, cai na posição 6. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é difícil, é só ter um pouco de atenção, tá? Facinho, né? Então vamos seguir. Bom, e qual a importância do ácido araquidônico, aquele ali bem sofisticado que a gente viu, né? Olha aqui, ó, eu falei para vocês que ele tem a configuração espacial, né, no espaço tridimensional parecido com uma ferradura, uma letra U. Cada dupla ligação vai impondo uma angulação de 30 graus na cadeia, então ele vai dobrando. Mas o ácido araquidônico, ele é precursor dessas substâncias aqui, prostaciclina, prostaglandinas e tromboxanos, tá? Que são mediadores inflamatórios. Ele é super importante. Então, por exemplo, se você está com alguma inflamação, você vai fabricar essas substâncias a partir do ácido araquidônico. E quem faz isso é a fosfolipase A2.
É essa enzima que retira o ácido araquidônico da membrana plasmática da célula, né? Que retira o ácido araquidônico e aí disponibiliza esse ácido araquidônico para enzimas chamadas ciclooxigenases que convertem o ácido araquidônico nesses mediadores inflamatórios. Inclusive, os anti-inflamatórios não esteroidais, como é o caso da nimesulida, como é o caso do diclofenaco potássico, esses anti-inflamatórios não esteroidais são inibidores da ciclooxigenase, tá? Mas a enzima que a gente quer inibir é sempre a COX-2, tá? Às vezes você tem inibidores que não são específicos para a COX-2, inibem a COX-1 e a COX-2, como é o caso da aspirina, do ibuprofeno, e eles causam alguns desconfortos, por exemplo, gástrico, né? Sobretudo gástrico. Mas esse assunto a gente vai ver em outra coisa, tá? Em outro momento. Mas a ciclooxigenase é que processa o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. A fosfolipase A2 é uma enzima inibida pelos anti-inflamatórios esteroidais, como é o caso do cortisol. O cortisol ele corta a cascata da inflamação ali na fosfolipase A2, enquanto que os anti-inflamatórios não esteroidais eles cortam a cascata de inflamação inibindo a COX, a ciclooxigenase, tá? A2. Feito? Muito legal, né? Muito interessante. Então vamos lá. Bom, e algumas funções desses ácidos graxos. Aqui é uma tabela, você pode consultar quando você quiser. Você vem aqui, olha, ó, o ácido láurico tem na gordura do coco, no óleo de palma, né, no leite materno. Ele é antimicrobiano, né, é convertido em monolaurina, que atua rompendo a membrana lipídica de alguns micro-organismos. Super interessante, né? O ácido mirístico, presente também na gordura do coco, atua como ancoramento de proteínas de membrana em um processo que é a miristoilação. Quando a gente for falar de ancoramento de proteína em membrana plasmática, você vai ver a reação de miristoilação, que posiciona as proteínas ali na membrana plasmática como receptores, por exemplo, para a proteína não ficar bambando de um lugar para o outro. Feito? E aqui tem outros ácidos, você pode consultar aqui, vai ver, olha aqui, ó. Ácido esteárico tem na gordura do coco, no óleo de palma, né, gorduras animais, banha de porco, é componente dos fosfolipídios de membrana, pode ser convertido em ácido oleico, é usado na indústria de cosméticos, tá? Então é uma tabela, tá? Tem aqui as fontes e as funções, pode consultar aí quando você achar que deve. Feito? Olha aqui alguns lipídios presentes na dieta. Então aqui tem carne bovina, leite, né, gordura de coco, óleo de milho, óleo de oliva, óleo de palma, óleo de cártamo, soja e girassol. E aí os ácidos graxos que tem, né, os principais ácidos graxos que existem nesses óleos, nessas gorduras. Então tem o ácido láurico, o mirístico, o ácido palmítico, o ácido esteárico, o ácido oleico e linoleico. Olha ali que o ácido linoleico, que é um ácido graxo essencial, ele é bastante presente ali, onde? No cártamo, na soja e no girassol. Feito? Olha que legal. O ácido palmítico, né? Ele é bastante presente, deixa eu ver onde aqui, no leite, tem também ácido palmítico, nas gorduras animais, carne bovina, né? O ácido esteárico, o esteárico tem quase a mesma cor do ácido palmítico aqui, mas ali na oliva, né? A palma tem bastante ácido láurico e mirístico, o óleo de coco tem bastante ácido láurico e mirístico, tá? Bom, então é para a gente ter um panorama, né, de como é a constituição de muitos lipídios da dieta aqui, em função da sua constituição de ácidos graxos. Feito? Legal, né? Bom, olha aí, ó, a gente já falou, né? Classificação com a sua essencialidade, o ácido linolênico e o ácido linoleico são essenciais. Mas por quê? Porque a gente não consegue fabricar esses ácidos graxos aí. E por que a gente não consegue fabricar? Nós não temos maquinaria bioquímica suficiente para insaturar nessas posições. Então a gente precisa obter da dieta, tá? Bom, e aí como é que a gente obtém isso da dieta, né? Você pode comer salmão, né? Salmão, vá ver o preço do salmão, né? Vá ver, né? Pois é, vá ver o preço do salmão. Mas para nós aqui, obter salmão de água fria, não dá muito, né? Meio estranho.
Mas a gente pode obter salmão, em vez de salmão, a gente pode obter, deixa eu ver, azeite. Azeite. O azeite é mais barato que o salmão? Não, não é. Né? A gente está no Brasil. Então, minha gente, é a solução. É você comer azeite, né? É melhor azeite que o salmão. O salmão tem que ser salmão de água fria. Não pensa que se você comer esse salmão criado em tanque com ração de cachorro, isso aí vai resolver. Não resolve. Tem que ser salmão de água fria, aquele que vem lá da Noruega, aqueles lá. Então, assim, é difícil. Então, vamos atrás do azeite. E não é qualquer azeite, não, hein? É azeite bom, tá? É aquele que custa R$ 90. É esse aí que você tem que comprar, tá? Aí você vai obter esses ácidos aí. Feito? Legal, né? Bom, chegamos aqui, triacilgliceróis. A gente vai abordar os triacilgliceróis em outro momento, senão esse vídeo vai ficar gigantesco e não tem tempo para isso. E os triacilgliceróis são bastante extensos, então a gente tem que abordá-los realmente em outro momento. Então, finita la comédia, acabou aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido. Se você ficou aqui, agora basta dizer aqui nos comentários quem é esse cara aqui, ó. Esse cara tem músicas fantásticas. Coloque aí nos comentários. Até mais, muito obrigado por ter assistido. Tchau. Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.